Bom dia, irmão Jorge. Bom dia, irmão João. Bom dia, irmãos, amigos. Shabbat Shalom a todos. Hoje mais um santo sábado que o Criador nos permite estarmos aqui mais uma vez, para mais um estudo, mais uma busca do conhecimento, e esse conhecimento passar para os amigos que seguem nosso canal, que está inscrito, os não inscritos, os que estão assistindo os vídeos nossos, que vamos crescer junto na fé, e agradecendo Yahweh e seu filho Yeshua HaMashiach por esse dia que ele nos reservou, ele cessou no 7º dia e abençoou. Então é uma oportunidade que nós temos, de adorar o Criador. Enquanto o mundo criou e mudou para outro dia, o domingo, mas o Criador abençoou o sábado, Então por isso que nós estamos aqui para estudar e adorar nosso Pai. É verdade, irmão Jorge. Dando o microfone. Então, irmão Jorge, Baixa um pouquinho, não. Acho que é aqui, ó. Aqui. Aí, agora deu. Lembrando que hoje é 12 de 8, 2023, 12 de agosto de 2023, e segue o mês, e o ano. Verdade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, de uma mensagem. Ela não vai ser muito comprida, porque essa semana eu vi 2 vídeos, e das pessoas, os pastores falando, sobre Yeshua HaMashiach, e sobre o Yahweh, Na verdade eles falam Jesus, e Deus, eles debatendo essa mensagem de se ele era Deus, se ele existiu, lá no passado, se ele existiu na eternidade, E aí eu assisti os 2 vídeos, e aí eu resolvi fazer um vídeo, um vídeo bem curto, irmão Jorge? Não vai ser muito comprido, E aí, para não ficar muito longo, E nós vamos abrir as escrituras, no capítulo de João, capítulo 1, o verso 18. Depois o verso 14 e o verso capítulo 14, verso 8 e verso 9. Hoje o vídeo não vai ser muito longo, vai ser mais curto. Eu assisti 2 vídeos, irmão Jorge? Eles debatendo sobre o pai e o filho, Um dizia que o filho, não era Deus, era filho mesmo, e o outro dizia que ele era igual ao pai, Deus, existente por si mesmo, Certo. Então a gente vai ver aqui em João, vai ser curto o vídeo, Certo. Só para que as pessoas vejam que realmente, ele foi gerado na eternidade, Isso Sim. Ninguém sabe, E depois, não sabe porque não estuda, mas está na escritura. Depois ele foi gerado a 2ª vez em hebreu, Aí já era como filho, Ele foi gerado como filho, ele humano, não é verdade? Humano, ele veio à Terra exatamente humano, Ele foi gerado 2 vezes, 2 vezes. Então vamos lá? Verso 18, João capítulo 1, o verso 18. Diz assim: ninguém jamais viu o Yahweh
o Yahweh unigênito que está no seio do Pai, e quem revelou, né? Então, ninguém jamais viu o Yahweh, né? O Yahweh, esse ninguém viu. Nem Moisés, né? Nem Moisés, né? Fala, ninguém jamais viu o Yahweh, né? O Yahweh unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou, né? Então, o Filho, né, aqui diz que ele estava no seio do Pai, né? Ou seja, estava junto com o Pai. E esse o mundo conheceu, né? Esse, o mundo, ele veio ao mundo, né? E todo mundo conheceu, né? Certo? Porque ele estava no seio do Pai, né? Ou seja, estava junto com o Pai na eternidade, né? É só lembrando que a vinda dele através de, como ele foi gerado por Maria, né? Ele veio como ser humano, né? Nada de divindade, né? Ele era um ser humano, mas um ser que é o nosso modelo, né? A gente pode dizer assim, um modelo que nós devemos ser, né? O modelo, ele veio como humano e ele é um modelo porque ele veio humanamente, mas obediente, né? Sempre orando, pedindo, reconhecia suas falhas também, orava com o Pai junto, né? Sempre. Então ele é um modelo de ser humano. É verdade, né? Ele é como o Adão, né? Ele é o segundo Adão, né? Eu creio que todo mundo deve saber, né? Ele é o segundo Adão, né? Só que Adão morreu, né? E vai ressuscitar. E Adão desobedeceu, né? Ele desobedeceu o Criador, mas ele vai ressuscitar, né? E assim como a ressurreição do Yeshua HaMashiach representa o Adão na ressurreição. Porque ele era o segundo Adão, né? Ele morreu e o Pai ressuscitou ele. Exatamente. Não foi ele que ressuscitou ele mesmo. Foi o Pai que mandou Gabriel ressuscitar ele, né? Então ele ressuscitou, né? Então, aqui nós vamos para outro texto. Porque o filho ele não tem vida própria. Não. Ele foi gerado pelo Pai na eternidade e depois, em Hebreu, fala que ele foi gerado outra vez, né? Então vamos para João 14, o verso 8, o verso 9, né? Vamos ver aqui o que o Yeshua HaMashiach estava falando, né? Então aqui o verso 8 e o verso 9, né? Então ele diz aqui: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Certo? Certo. Mostra-nos o Pai. Quer dizer que Filipe sabia que ele tinha um Pai. Senão ele não ia fazer essa pergunta, né? Então Filipe sabia que ele tinha um Pai, né? Porque senão ele não ia fazer essa pergunta, né? Então a pergunta de Filipe, né? Que ele falou, mostra-nos o Pai, né? Filipe estava falando do Yahweh, não era de José não, porque Filipe conhecia José. Sim. Certo? Não era o pai biológico dele não, porque ele conhecia, né, bem José, né? Isso. Então ele estava perguntando o Pai, né, que estava no céu. Exatamente. E aí no verso 9, o Yeshua HaMashiach, né, disse-lhe o Yeshua HaMashiach: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Bom, é aqui que no debate que eu assisti, aí o rapaz, um falou assim, tá vendo? Ele é o Pai. Sabe? Ele é o Pai, né? Ele tinha, tipo, normalmente os filhos parecem com o pai, né?
quando o filho puxa para o pai, as características, né? Então você vê o filho e vê o pai. Então Yeshua também, a mesma semelhança do pai, a imagem, né, do pai estava nele, né? Sim. Só que a gente não pode confundir que a imagem do pai estava ali no Salvador, mas ele estava em condição humana ali naquele momento, né? Ali ele estava humano. Em condição humana. Como segundo Adão. Sim. Ele estava ali como segundo Adão, né? É porque o paganismo que veio de Babilônia, da Grécia, né, onde foi infiltrado em Roma, né, tudo herança da Babilônia, Grécia, né, isso aí aquele paganismo daqueles povos, né, Babilônia e Grécia. Grécia é o celeiro do paganismo, é a Grécia, né? A Grécia herdou muita coisa de Babilônia, e ali foi o celeiro onde Satanás fez o maior estrago no mundo, foi na Grécia. É verdade. Porque ali nasceu filósofo, né? Os deuses pagãos, os deuses olímpicos, né? É verdade. Você vê o futebol, os maior parte do esporte nasceu na Grécia. É verdade. E tudo que se pratica, infelizmente, o esporte, sei que tem muitos jogadores ali que tem uma temência ao Criador, com certeza. Mas aí eles estão pregando culto ao inimigo, né? Que herdou da Grécia. Deuses, né? É verdade. Então, eu vou continuar aqui, depois nós vamos lá para o nosso livrinho, né, para a apostilinha, né? Ok. Então, quando disse-lhes, né, o Yeshua HaMashiach, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê, vê, né, o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Bom, aqui ele estava falando, sabe, em um contexto de pai, não é verdade? Isso. Em contexto de pai, né? Bom, ele estava falando que, por exemplo, quem vê ele, vê o pai, né? Então era como se fosse, meu pai é gênio. Isso. Meu pai é gênio. Então, muitas vezes as pessoas se enganavam, sabe? Chegava o meu pai, chamava Jonas, né? E o outro chamava Batista. Eu cansei que era pequeno tudo, às vezes o tio Batista estava parado de costas, o cara chegava, ô Jonas, como é que tá? Aí ele virava assim, sabe? O cara falou, desculpe, se não é o Jonas, né? Então meu pai, sabe, por exemplo, e o meu tio Batista, quem via ele, via o outro. Idêntico, né? Idêntico, sabe? Eles não tinham diferença, sabe? Se eles ficassem parado assim e você não conhecia muito bem, né, a pessoa do meu pai e do meu tio, sim, sabe? Eles confundiam. Muito, muito parecido, né? Era igual. Sabe, até a gente que era parente confundia, às vezes, né? E aí aqui, o Yeshua HaMashiach, né? Quem vê o pai, vê ele. Vê o filho. Né? Porque o filho, sabe, quando disse isso, ele estava falando não como humano, né? Porque o pai estava no céu e ele estava aqui na terra, como Adão II, né? Isso. Então ele estava falando dele lá no céu. Né? Quem vê o pai, vê a mim. Mas como que Filipe ia ver o pai? A glória do pai? Ele não poderia ver, porque senão ele morria. Agora o filho, como ele está em condição humana, aí sim. Sim. Você imagina se o Yeshua viesse em condição do pai, ninguém chegava perto dele. Com toda a glória que o pai tem, era tudo fulminado. Então, né? Então ele estava falando, né, quem vê a mim, vê o pai. Né? Bom, não na humanidade. Ele estava falando no céu. Porque lá no céu, né, ele era o pai, né, o Yahweh, né, e ele era o filho. Né?
e ele tinha o mesmo poder do pai de criação, de criador. Exatamente. Ele tinha o poder de criador, porque quem criou Adão e Eva, né, foi ele e o pai. Exatamente. E quem criou os anjos, né, caídos também foi ele e o pai. Exato. Né? E aí, agora, esses anjos caídos e o inimigo, quando o Criador criou eles eram perfeitos, né? Agora, eles que optaram em se rebelar, aí se tornou caído. sim, eles eram anjos no céu, perfeito, né? Aí depois que ele se rebeliou, né, Caíram. que fez Adão e Eva pecar, aí eles foram jogados aqui para este mundo. É, Ele está aqui na Terra agora, né? exatamente. Então, sabe, no verso 11, é o verso mais complicado que eu vi eles debatendo, sabe? As pessoas que eu assisti, né, até agora cedo eu assisti também, Certo. eu vi eles debatendo. Por quê? Porque aqui ele fala: credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes a menos por causa da mesma obra. Bom, aqui ele não está afirmando, né? Ele não está afirmando que ele é o Pai, né? Não. Ele não está, o texto não está afirmando, porque ele diz: credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Aqui ele está falando das obras que ele fazia, né? Porque essas pessoas que eu estava assistindo mais cedo, pegou esse texto e falou: está vendo? Aqui está dizendo que ele é o Pai, né? E o Pai é o Filho. É só que aqui na hebraica já está bem mais esclarecido aqui, ó. Aqui está assim, ó. Crede-me que eu estou em união com o Abba, que é Pai, né? E que o Abba, Pai, está em união comigo. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Isso. Então é por isso. União. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui em João, né? E espero que essas pessoas que estão debatendo sobre o Yeshua HaMashiach aí na televisão, né? Eles estão debatendo que o Pai e o Filho, né, é um só, né? Não, ele não é um só. O Filho é um e o Pai é outro, certo? E na hebraica, né, lê de novo, irmão Jorge. Eu gosto que as pessoas fiquem bem claras. Lê de novo o que está falando na hebraica. Aqui já está mais recuperada, né? A escritura. É mais clara, né? Crede-me que eu estou em união com o Abba. Que é o Pai. E que o Abba está em união comigo. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Isso. Então aí está bem claro, né, que o Pai é um, né, e ele é outro. Então ele está unido, e aqui nas mesmas obras, ele está dizendo aqui que essas obras, está unido pelas obras, né? Devido à obediência do Pai, que quem é o Pai, e ele está cumprindo o que o Pai mandou ele fazer. A missão dele, ele está cumprindo. Então essa é a obra que une Pai e Filho, né? Mas são duas pessoas distintas, né? Sim, aí é duas pessoas distintas. O que acontece, né? Por exemplo, eu vou pôr aqui o meu quadradinho. Estava esquecendo dele, né? Mas hoje eu vou pôr, vou resolver, vou pôr. As quatro linhas. Bom, então ele fala que as mesmas obras, certo? Ele faz as mesmas obras que o Pai faz. Isso. Certo? Bom, então vai ficar bem simples, sabe, irmão? Bem simples. É fácil de entender, né? Porque eu trabalhei de consultor, certo? Trabalhei de consultor, trabalhei de azulejista. Aí quando eu me aposentei, eu parei de trabalhar. Mas meu filho, que eu ensinei,
né? Ele faz a mesma obra que eu fazia. Mesmo trabalho, né? Ele assenta azulejo, ele faz casa, ele faz tudo. As mesmas coisas que eu fazia, Ele faz. quando eu antes de aposentar, ele faz. É isso que o Salvador está falando, né? Exatamente. Crede porque, né, pelas mesmas obras, de que ele está falando? Quem criou Adão? Ele. Isso. Quem criou o Eva? Ele. Tudo pai. Junto com o Pai. É. Que o Pai é criador. E o Filho é criador. É isso que ele está falando. Ele não está falando que, por exemplo, que ele é um e o Pai é outro. Lógico que o Pai é uma pessoa, né, literalmente. E ele também é uma pessoa, literalmente. Estão unidos, né? Estão unidos no mesmo propósito. E outra, ele tem o DNA do pai, né? Sim. Que ele é filho. Sim, ele é filho. Os nossos filhos têm o nosso DNA. Sim, porque se não tiver meu DNA, ele não é meu filho. Então, o pai e o filho, sabe, eles são uma pessoa, sabe, não são a mesma pessoa. Não. Né? É por isso que as pessoas se confundiram na Trindade. Mas o filho é o filho, né? Ele é filho e com autoridade dada pelo pai. Ele foi eleito. Ele é filho, mas ele teve a autorização do pai, né? Tudo que o filho faz é com a autorização do pai e ele tem autoridade para fazer. Sim, porque ele mesmo, né, esse texto eu sei de cor, né, e todo mundo acho que conhece o texto, né? Isso. Porque ele mesmo disse, né, eis que meu pai me deu poder. Exatamente. Então ele mesmo disse, eis que meu pai me deu poder. O pai está acima para de tudo. fazer as boas obras. Sim. Né? Então o pai que deu poder para ele. Né? Mas o pai está acima de tudo, né? Não, o pai é o pai. É que nem eu estou falando. Meu pai é meu pai. Né? Agora, meu pai e o tio Batista, sabe, se você vê os dois, né? Eles já morreram, se você visse os dois, você não sabia quem que era. Bem parecido, né? Por isso é que ele fala, quem vê o pai, vê a mim. Tem o mesmo DNA, né? As características, tudo. Sim. Então vamos lá para a nossa piscininha, né? Então até vou ajeitar aqui, né? Que nós vamos falar agora sobre os cuidados, né, do Iá. Isso. Resolvi fazer esse vídeo, né, porque eu vi esses debates, né? Então a pessoa tem que se preocupar mais, não é em debater quem é o pai e quem é o filho, né? Eles têm que fazer uma obra de ensinar as pessoas, na verdade, né? Porque o que eu vejo aí, sabe, irmão Jorge, é muita mentira. É muita distorção, né? Porque o espírito do Yeshua, ele não atua em qualquer ambiente, né? É verdade. Porque quando você vê esses homens debatendo aí, parecendo um debate político, um querendo ser vitorioso em cima do outro, um querendo saber mais que o outro, eu acho que o espírito do Yeshua não está nesse meio, não. Né? Porque Lógico que não dá. quando você cria debate, você não está buscando transmitir uma mensagem, né? A mensagem que o Yeshua quer, mas sim você está querendo massagear seu ego, você quer mostrar que você sabe mais que o outro. Então isso aí, eu acredito que o Salvador não participa disso aí. É verdade. Então aqui, irmão, nós vamos fazer o vídeo, né, falando do pai e do filho, né, para ficar bem claro, né, que o filho é um, o pai é outro, mas eles têm a mesma obra, o mesmo poder. Mesmo poder. O pai gerou o seu filho na eternidade e gerou outra vez aqui, né, na terra. Né? Exatamente. Mas ele continua sendo igual ao pai. Né? Então vamos lá? A natureza e a revelação, ambas dão testemunho do amor do Yahweh, o nosso Yahweh celeste. É o manancial de vida.
de sabedoria, de gozo. Contemprais as belezas maravilhosa obra da natureza. Considerais a sua admirável adaptação, a necessidade e a felicidade, não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. Né? Então veja bem, né? Nós temos as criaturas viventes, né? Isso. Por exemplo, eu estava pensando ontem, né? Falei, mas o Yahweh é muito poder, né? Porque uma formiga, né? Uma formiguinha, eu estava ali sentado, né? E já estava pegando um pedaço de pão, umas farelinhas, e eu fiquei olhando, né? Elas carregando. Mas as formiguinhas eram tão pequenininhas que eu fiquei olhando, falei, não vai conseguir. Pois conseguiu. Sabe? Então você veja o que é a criação do nosso Yahweh, né? O universo é perfeito, né? É verdade. Ele trabalha em sintonia. Ele era mais perfeito antes da queda, né? Aí sim, hoje você vê com toda com a queda do pecado, né? Com a queda de Adão e Eva, mas mesmo assim é um planeta admirável, né? Sim, né? Então vamos continuar aqui, né? O homem, mais de toda criatura vivente, o sol e a chuva que alegram, refrigeram a terra e as colinas, os mares, planície, tudo nos fala do amor de quem tudo criou. E o Yahweh a quem supre as necessidades cotidianas de todas as suas criaturas, como tão belamente exprime o salmista. Nestas palavras, os olhos de todo espero em ti. Abre a tua mão e tu lhe dás os seus mantimentos, o seu tempo, e satisfazeis os desejos de todos os viventes. Yahweh criou o homem perfeitamente santo e feliz, e a formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentamos nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei do Yahweh, a lei do amor, que trouxe sofrimento e morte. Contudo, mesmo em meio dos sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor do Yahweh. Está escrito que o Yahweh amaldiçoou a terra por causa do homem. Os espinhos e os cardos, as dificuldades, provações que tornam a vida cheia de abrolho, de trabalhos, né? Cuidados foram designados para o seu bem, constituindo no plano do Yahweh uma parte da escola necessária para o seu erguimento da ruína e a degradação que o pecado operou, né? Então você veja bem, o pecado, né, que Adão cometeu, ele e Eva, né, trouxe muitas coisas, né, para essa terra, né? Degradou. Sofrimento, dores, morte, não é verdade? É. Mas a pergunta que eu faço para você, irmão, ele fez, né, criou o homem, Adão e Eva, perfeito. Perfeito. Sem Né? pecado. Sem pecado, perfeito, né? Só que antes dele criar Adão e Eva, ele já tinha outra criação, que eram os anjos no céu. É. Certo? Exatamente. Então ele criou, né, Adão e Eva, mas antes ele tinha criado os anjos. Os anjos. Né? Os anjos. Já é uma população que estava
próximo ao Criador e o Filho, né? Sempre esteve junto no céu, né? Sim, né, porque ali ele gerou o seu filho, é que eu entendo, como está lá em Salmo capítulo 2, no verso 7. Né? É. Então ele gerou o seu filho, né? Isso. E agora ele e o filho, né, fizeram a criação. Fizeram a criação. Criaram Adão e Eva e criaram todos os anjos. Todos os anjos. Né? Agora, nesses anjos que ele criou, né, tinha um que ninguém sabe, ninguém pode explicar, né, da inveja que ele sentiu, né, do Salvador, né, do Yeshua HaMashiach. E ele, por ter irado, né, ele tornou-se um anjo caído, Lúcifer, né? Então ele caiu com a terça parte, né, o que falam, né, do céu para a terra. São milhões de... Que nem todos os anjos, os que ficou no céu, né, eles não caíram. Foi uma parte que caiu. É, os que estão lá não caíram, né? Não caíram, porque lá está Gabriel, né? É. E tem vários os outros anjos, né? É. Aqueles anjos que apareceu para Jacó, né? Era o nosso Yeshua HaMashiach, né? E os anjos que acompanhavam a vida de Abraão e a vida de Jacó, né? É. Como aqueles anjos que apareceu lá para Abraão, né? Exatamente. Então tem os anjos que é obediente ao Yahweh, né? Isso. E tem os anjos que desobedeceu ao Yahweh. Os caídos, né? Os anjos caídos. Esses estão nesse mundo, Então, né? Nesse planeta. então, Né? Eles estão nesse planeta. E os outros anjos estão no céu. Agora não me pergunte, Jorge, como é que é o céu, porque eu quero estar aí na Nova Jerusalém. Né? Isso é o que eu peço, meu Salvador, todo dia. E se a gente tiver a felicidade e o privilégio, né, de participar do milênio, que vai ter um milênio no céu com o Pai, o Filho e os anjos, né? E todos os que já estão lá, Moisés, e muitos outros estão lá, né? E quem tiver essa honra, a felicidade de estar no milênio, é ótimo. É verdade. Então tem nada mais importante. Vamos continuar aqui na apostila, né? Então nós terminamos lá no mundo, né? Lá no mundo, embora caído, não é de toda tristeza e miséria. Na própria natureza, há mensagem de esperança, conforto, há flores sobre os cardos e os espinhos, acham-se cobertos de rosa, né? É verdade, né? Verdade. A gente às vezes reclama muito, né? Porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Tem os abrolhos e os espinhos, né? Exato. Mas também tem, né, flores, né? Tem a bondade do Yeshua HaMashiach, tem a bondade, né, do nosso Yahweh, né? Que nos dá a vida, né? Exato. Já é uma coisa que mais eu prezo. Exatamente. Né? Eu estou nessa idade, né, de 70 anos, eu fiz 70 anos, e ele me deu alimento, roupa, comida, e me deu saúde. Nunca faltou nada, né? Nunca faltou nada, e me deu saúde, porque eu estou aqui, né? E eu agradeço muito ao meu Yahweh, Yeshua HaMashiach, meu Salvador. Por quê, irmão Jorge? Eu tinha, acho que 8, 9 anos de idade. Aí meu pai tinha um animal, uma égua, que ela estava de cria. Olha a ideia minha. Eu fui para pegar o potranquinho. Sabe? Quando eu fui para pegar o potranquinho, que eu peguei ele assim pelo pescoço, aí ela afastou e deu um coice. Aí pegou bem na minha cabeça aqui. Até hoje eu tenho aqui, tem um buraco na cabeça. Sabe? Tinha um latão de água, eu me lembro, sabe, até hoje, um latão de água cheio,
E aí eu peguei, sabe, comecei a gritar e minha mãe veio correndo e eu lavando a cabeça, sabe, né? E o sangue escorrendo, aquele tambor de água ficou vermelho, sangue vazava dele. E naquele tempo eu falei, a minha mãe, eu acho que o que ela pensou, né, falou, não, meu filho vai morrer, porque não tinha recurso muito, né? E aí meu pai colocou na charrete, pôs a própria égua, né, rápida na cola e levou lá no hospital. O hospital não era nem hospital, era um lugar onde atendia as pessoas, né? Sim. E aí tinha um tio meu, o tio Raimundo, que trabalhava lá. Ele era jovem, ele trabalhava de enfermeiro. E quando ele viu meu pai e viu eu assim, né, ele correu, chamou os médicos, veio 2 médicos, né, e eu já estava, já, como diz o Tom, sabe, desfalecendo. E aí eu só sei que eu apaguei. Aí depois de 2 dias, aí eu acordei. Sabe? Exatamente. Em coma. Aí acordei e estou aqui hoje, pregando a mensagem do Yeshua HaMashiach. É por isso que eu amo ele, né? E tenho estudado muito sobre ele, né? E sobre o Pai, né? Exato. E muita gente ficam debatendo, aí degradando, né? Eu não sou contra, cada um, né, faz o que quer, né? Mas eu entendo. Nós somos livres, né? Eu entendo que o Yeshua HaMashiach e o Pai são 2 pessoas distintas. Essa é o que eu creio e tenho certeza que é. Né? Então, nós continuando aqui, né? Por que eu tenho certeza, sabe, irmão? Né? Porque aqui fala de espinho, né? Acha ser coberto de rosa, né? O Yahweh é amor, né? Então, está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada hastre de erva que brota, os amáveis passarinhos encher-se de música com os seus alegres trinos de flores de delicados matrizes em sua perfeição. Então, olha só, né? Ele é perfeito? Pai é. Perfeito. O Yeshua HaMashiach é perfeito? Também. Também é. Né? Agora, ele e o Pai, o que ele traz para nós? Alegria, né? Alegria. Comida, né? A vida, né? Tudo isso. É como está escrito aqui, né? Isso. O cuidado de Yahweh. Sim. O cuidado do Pai. Por isso que eu coloquei o tema, né? O cuidado deles. Então, quando ele pensou em criar nós, né? Sua semelhança, ele pensou nos mínimos detalhes, né? Um lugar, um ambiente em que os seus filhos poderiam e podem viver, né? Feliz, com todo o conforto, recurso que é preciso, que a terra nos dá, né? A terra realmente é uma mãe, né? Que ela tem tudo, né? Tudo que você imaginar, quem nos dá é a terra, né? Então o Criador fez com muita perfeição, né? Ele pensou nos mínimos detalhes, igual fala aqui da flor, da rosa, do espinho, né? E tudo como nós vivemos nesse mundo caído, tem um lado bom da vida, que é você servir ao Criador, e os espinhos é você desobedecer o Criador, né? Você partir por o que essa sociedade hipócrita te oferece, né? É muita hipocrisia, é muito oferta, é muita tipo assim, esse mundo caído por Satanás, né? Está na mão dele, é um mundo muito atrativo, né? Ele te atrai em tudo, né? Você ser milionário, né? Você ter os melhores recursos desse mundo, né? Ter uma vida próspera e reconhecida por essa sociedade, né? Mas isso no final não leva a nada. Será que tendo tudo isso não vai se tornar espinho e perder a nossa
herança, que é, por exemplo, eu estava falando há pouco, você imagina quem tiver a felicidade de participar do milênio com Yeshua e o Pai? Você acha, você troca em tudo isso aí em troco de qual riqueza aqui? Sabe, eu vou falar para você uma coisa, sabe, né? Eu pus aqui na apostila, né, para mim ler, né, e as pessoas captar o que a gente está falando, né? Porque, na verdade, a melhor coisa que tem é a ressurreição para a vida eterna. E isso vão passar um milênio lá. Né? A ressurreição para a vida eterna. Né? Então vamos continuar aqui na apostila, né? A palavra do Yahweh, isso aí? Sim. A palavra do Yahweh revela o seu caráter. Ele mesmo proclamou o seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés orou o rogo-te que me mostre a tua glória, o Yeshua HaMashiach respondeu: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Essa é a sua glória. Ele passou diante de Moisés e proclamou o Senhor, o Yahweh, misericordioso, piedoso, tardio em irá, grande em beneficência, verdade que guarda, beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e as transgressões e os pecados. Ele é longânimo, grande beneficência, porque tem prazer na benignidade. Yahweh ligou a si o nosso coração por imeras provas no céu, na terra, pela obra da natureza e os mais profundo terno laço terrestre que podem imaginar o coração humano. Procurou ele revelar-se a nós. No entanto, estas coisas só muito imperfidamente representam o seu amor. Não bastante todas essas provas, o inimigo do bem cegou o espírito dos homens, de maneira que fora levado a olhar ao Yahweh com temor. Né? Então, veja bem, o inimigo, ele foi jogado aqui para a terra, né? Isso. Então ele leva, né, as pessoas, sabe, a culpar o Yahweh e o Yeshua HaMashiach. Mas isso é mentira. É mentira. É mentira do inimigo, né? Porque você vê as barbaridades que acontecem nessa terra, de morte, né? De desastre, né? Agora mesmo é um país, né? Não sei qual país, estava assistindo, o Zé está assim lá e falou, né? Que houve um terremoto, sabe? Um furacão, derrubou, parece que 2 ou 3 cidades, acabou. Mas isso não é o nosso Yahweh que fez. Não é. Isso é o inimigo, porque ele tem todo o poder deste mundo, foi dado a ele, né? É como ele falou, né? Tudo foi me dado e entregue a mim, e eu dou a quem eu quero. Né? Isso ele falou, né? Então nós temos aqui, né, o nosso Yahweh, Yeshua HaMashiach, né? Ele é infinito no amor. Exatamente. E na misericórdia, né? Ele é infinito na misericórdia e no amor, porque se ele não fosse misericordioso, né, e não tivesse o amor pela criatura, ele já tinha destruído isso aqui. Yahweh, ele é o próprio amor, né? Se eu falar em amor, é o Yahweh, é o Pai. Sim, e por isso é que ele ainda não voltou, né? O Yeshua HaMashiach, sabe, e o Pai, né, não se levantou do trono ainda, porque a misericórdia dele é infinita, né? Isso. E quem sabe, né? Ninguém pode saber, né? E quem sabe se ele não voltou ainda, se é por causa de mim, por causa de você,
ou se é por causa de outras pessoas que ele ama, né, e quer que se salve, né? Talvez seja isso, por isso que ele não voltou ainda, porque pelo que está acontecendo no mundo, irmão João, já era para ele ter voltado. É, Né? tá, a coisa Já era para ter terminado, né? A coisa está complicada demais, né? Porque cada vez que passa, a humanidade cada vez se degradando mais, né? O mundo que nós estamos vivendo aí, ninguém sabe onde é que vai. A gente sabe o que vai acontecer, né? A Escritura nos aponta, né? A iniquidade, a transgressão, a desobediência, né? A corrupção, a maldade, isso vai ter um preço. Que aqui, como ele fala, a palavra, Yahweh revela seu caráter e ele mesmo proclamou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés orou, rogo-te que me mostre a tua glória. E Yahweh respondeu, eu farei passar diante da minha bondade por diante de ti. Essa é sua glória. Ele passou diante de Moisés e proclamou, Yahweh é o Senhor, Criador, misericordioso e piedoso, tardio em ira, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência e milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Tipo assim, ele é tudo isso, né? Todo amor, ele é seu amor infinito, né? Misericordioso. Só que ele é justo, ele tem a justiça. Sim, ele é justo, sabe? Sempre foi e será justo. Nós vamos ter que passar pela tribunal de justiça dele. Sim. Entendeu? Assim, a gente sabe que tanto a bondade que ele tem, mas ele vai julgar tudo. Sim, além dele julgar, sabe, isso é como, por exemplo, eu aceito o julgamento dele. Sim. Por quê? Porque a longanimidade dele é enorme. Enorme. Eu estou com 70 anos. Se eu, por acaso, sabe, não entrar lá no céu, a culpa é minha. Claro. Estou vivendo 70 anos nessa terra. Exatamente. Não é verdade? E as pessoas que, por exemplo, estão na terra hoje aqui, né? Bom, se os que não for salvos, ele não tem culpa nenhuma. Não tem que reclamar do quê, né? Ele é longânimo. Quantos anos faz que tem essa terra? E você vê aqui, Moisés pediu para ele mostrar a sua glória, né? E ele mostrou que aquele povo era para entrar em Israel com um curto período, né? Mas devido à desobediência daquele povo e a briga com Moisés, querendo até matar Moisés, né, por sofrimento. Mas por quê? A desobediência daquele povo, mas mesmo assim o Criador falou, vou dar tempo para eles. Ficar 40 anos no deserto, e Moisés lutou, trazia as mensagens todo dia, né, diário, e aquele povo não se arrependeu. É verdade. Aquele povo passou 40 anos, Moisés lutando com aquele povo, mas a natureza deles não mudava. Não mudaram em nada. É verdade. Aí chegou um momento que Moisés falou, não aguento mais, pai, faça o que o senhor quiser. Não aguento mais. O senhor tem que tomar uma decisão. O que nós vamos fazer com esse povo? Moisés, simplesmente o Criador falou, vamos fumigar. E tem outra alternativa, né? Porque ele precisa terminar essa obra. Né? Foram outros. Por quê? Uma parte tentou voltar para o Egito, morreram tudo no deserto. Verdade. Os que ficaram lá no acampamento, aqueles desobedientes que estavam em atrito com Moisés, o chão se abriu e engoliu todo mundo. Pela desobediência, né? Vai culpar quem? É a desobediência do homem. Moisés lutou 40 anos com eles. 40 anos. Então é o que vai acontecer com a humanidade, irmão João. A humanidade está caminhando para isso. Não tem outra saída. É verdade. Porque hoje, o que o povo quer? Eu sou da denominação fulano de tal.
Eu participo da igreja, tal, sou diácono, sou pastor, sou presbítero, né? Mas vem cá, será que você está servindo ao Criador mesmo? Ou você está servindo ao sistema? Esse sistema religioso corrupto que está aí, né? Que hoje é triste você falar, mas é a realidade nua e crua. É um comércio escancarado aí que faz vergonha, né? Usam a escritura, a palavra do Eterno, né? Para fazer comércio, para se enriquecerem, para ter uma vida boa aqui na terra. Mas vamos perder, porque a boa parte que nós falamos aqui, feliz é aquele que participar do milênio no céu. Esses vão ser os salvos. Para participar do milênio no céu, só os salvos. E esses vão habitar na Nova Jerusalém. Aí o que adiantou você ter tudo aqui? Manipulou todos, tirou tudo. Só que aí você vai ser destruído por Satanás. Só isso. É verdade. Então nós vamos aqui, irmão, ler mais um pedaço. E eu marquei exatamente onde hoje eu estava assistindo o debate, né, cedo. Aí eu peguei e marquei aqui na apostila. Eu acho que se essas pessoas, né, eles estão na internet, né? É. E se ele abrir os nossos vídeos, né, eles vão ver que o que eu vou falar aqui, essa é a verdade. É a realidade. É a realidade. Sabe? Então aqui, irmão, sabe, ó, pega aí bem aí que fala o filho do Iá. Filho do Iá. Tá, ok. Pegou aí? Sim. Então tá. Então veja bem, né? Aqui eu pus aqui só para as pessoas entenderem, né?